está entrando no ar mais um Elas Podem, podcast delas para elas. Eu sou a Aline Valim, estarei no comando dos microfones e hoje nós vamos falar sobre tudo tem começo, meio e fim. E sobre as experiências de carreira, experiências profissionais e a decisão da aposentadoria. E para esse bate-papo necessário, eu não estou sozinha e estão comigo a jornalista Paula Borges e a enfermeira aposentada Denise Berto. Gurias, sejam muito bem-vindas ao Elas Podem. Obrigada. Deixar vocês se apresentarem, começando por ti, já experiente nessa bancada. Boa noite, gente. Eu sou Paula Borges, tenho 23 anos, sou de Torres. Sou formada em jornalismo, assessora de comunicação na Prefeitura de Arroio do Sal e tenho uma agência de marketing digital. Bom, meu nome é Denise, eu sou enfermeira, aposentada neste momento, né? Tenho 60 anos, quase 61, né? Moradora do Arroio do Sal nos últimos 3 anos, né? E vamos conversar hoje sobre um pouco da nossa carreira, né? Ai, que legal. Dê, tu fala que tu nasceu, se criou e trabalhou em Porto Alegre, ou seja, a tua vida foi lá, né? Há 3 anos tu estás no Arroio do Sal. E como foi então sair de um grande centro e vir viver na beira da praia? No início, um pouco difícil, né? Porque tu é acostumada, como tu disse, eu nasci, me estudei, trabalhei lá. Então, num primeiro momento, eu me senti, né, meia receosa de vir para um lugar pequeno. Como eu dizia, eu achava que no inverno as ruas rola um feno, assim, sabe? Então, mas que nesse momento eu acho que já passou aquele pavor de vir pra praia, de sair do lugar grande, de ter shopping pra ir no final de semana, de ter cinema, de ter teatro, de ter essas coisas. Mas num primeiro momento assim passa a ser um pouco de choque, né? A vinda, sair de um lugar grande e vir para um lugar pequeno. Uhum. Tu fez faculdade na URGS, que é um sonho de muitos jovens, né? Hoje em dia mais ainda, eu penso. Como foi essa experiência e qual é o prestígio de ser formada por uma das melhores universidades do país? Na minha época, é ruim dizer isso, né? A gente abafa. Eu sou obrigada a dizer. Porque as coisas mudaram muito, né? Então, assim, a minha época, enfermagem, que era o que eu queria, e eu sempre quis enfermagem. E as pessoas me perguntavam assim, mas por que tu não faz medicina? Porque eu quero ser enfermeira. É diferente. Uhum. Eu quero cuidar, não prescrever. Uhum. Né? Eu quero cuidar. E aí, na bonito. época, Que lindo, só né? tinha a URGS em Porto Alegre e a Unicinos em São Leopoldo. Na época não tinha a Transurb, não tinha nada. Como é que eu ia me deslocar até São Leopoldo? Impossível. Então, eu tinha que passar na URGS. Eu só tinha opção de URGS, porque eu queria fazer enfermagem. E aí eu fui, estudei, a prova era dissertativa, não era prova objetiva. Tinha uma prova objetiva, tu fazia a prova objetiva, quem passasse na objetiva, que era geralzona, entrava para uma prova específica. E a prova específica que te classificaria ou não para dentro da universidade. Nossa. Né? E consegui passar, 42º lugar. E a URGS tem um esquema de que os primeiros 40 colocados entram no primeiro semestre. Os outros 40, no caso da enfermagem, que eram 80 na época, hoje é bem mais. A outra metade entra no segundo semestre. Então, eu fiquei para o segundo semestre. Né? Então, eu comecei a minha faculdade no segundo semestre. Mas passei no vestibular lá no início do ano. Uhum. E hoje a URGS tem É bem isso que tu disse, assim, né? É uma das universidades mais bem conceituadas. Na época era bom porque não se pagava. Uhum. Quando eu comecei meus 2 primeiros semestres, ainda a gente tinha uma taxa para pagar. Depois aboliram a taxa, a gente não pagava mais nada. Mas realmente é uma universidade excelente. Tem um campus todo da saúde preparado para todas as profissões, né? Tem um hospital exclusivo para te trabalhar, para te fazer estágio, para tudo, né? Então, a URGS é realmente, hoje em dia, o pessoal briga para entrar lá, tem que brigar mesmo, porque... E com o passar dos anos,
A universidade foi crescendo, foi se aperfeiçoando e hoje realmente é nota A, né? Em quase todos os cursos da URGS. É muito bom. É muito bom ser formado pela URGS. Tu é especialista em neonatologia, área em que tu atuou por mais de 25 anos, né? E trabalhou nos principais hospitais de referências ali da capital. Como surgiu a neonatologia na tua vida? Quando isso despertou? Bom, eu vou fazer só uma pausinha aqui para explicar a neonatologia. Porque Isso, tem muita ótimo. gente que não sabe o que é Por favor. neonatologia. Né? Neonatologia é o cuidado ao recém-nascido. Aquele recém-nascido que não pode ficar com a sua mãe. O que é o ideal? O ideal é nascer, grudar na mãe e não sair mais, né? Mas infelizmente não é assim que acontece. Muitos dos partos são prematuros antes do tempo, né? Muito antes do tempo, né? Hoje tem crianças que têm gestações com 21 semanas que conseguem sobreviver. Nossa. Quando eu comecei a trabalhar, com 20 e poucas semanas, tu não fazia nada. Tu botava num bercinho aquecido e deixava, né, a natureza agir. Hoje não. Hoje, nos últimos anos, claro que não. Né? Então, neonatologia é o cuidado ao recém-nascido. Né? Então, dentro do recém-nascido tem o prematuro, tem o mal formado, tem o que interna só para uma hipoglicemia, tipo O Luca. né? Tem aquele que interna por fototerapia, que eu acho que depois ele voltou para fototerapia. Ele fez foto, né? Então essa é a área da neonatologia. Por que eu me especializei em neonatologia? Eu comecei trabalhando em UTI adulto e era o que eu pensava em fazer. Na URGS a gente tem muita possibilidade de fazer estágio voluntário, né? E eu todas as minhas férias fazia estágio voluntário na UTI adulto, com paciente cardiológico. Eu sempre gostei de muito movimento, muita agitação. Adrenalina. Adrenalina, só que daí eu fui contratar, comecei a trabalhar, trabalhei 2 meses num hospital e aí a Santa Casa me chamou e era para a área materno-infantil. A área materno-infantil não era uma coisa que eu... Só que daí eu comecei a trabalhar, eu trabalhava no centro obstétrico, eu trabalhava na neonatologia, né? E eu comecei a gostar da área. E aí a primeira especialização que teve, que a URGS fez no Rio Grande do Sul, eu fiz parte dessa especialização. Eu especializei em neonatologia, né? Então a coisa foi crescendo assim, eu entrei na maternidade e fui gostando mais da área do recém-nascido do que da área Adulta. mãe, né? Da área mãe, vamos pôr assim, da obstetrícia. Então eu me especializei em neonatologia e sempre gostei. Qual o menor bebê que tu te lembra, assim, que tu tenha pego e tenha sobrevivido? Com quantos quilos? Não, gramas, né? Gramas. 21 semanas de gestação, 550 gramas. Nossa. Né? Era uma menina que ficou com a gente 3, quase 4 meses. Uma mãe muito presente, que ficava o tempo todo, porque as mães podem ficar, mas a gente sabe que nem sempre conseguem, né? Uma mãe presente da manhã à noite do lado dela, né? E ela era desse tamanho e ela tinha 3 dedos de tórax, um de cada lado. Então, só pra te ter uma ideia, né? Eu chamava ela de Dr. Octopus. O Dr. Octopus aí com os, né? Com os dreninhos. E essa criança ficou muito bem, né? Continua linda, maravilhosa. Vinha me visitar com muita frequência na neonatologia. Porque isso tem de bom na neo, né? Neo e pediatria, assim, tu tem o retorno do paciente. Então, o paciente sai dali, mas ele vem para o ambulatório, a mãe vem fazer uma consulta no ambulatório de segmento, e aí eles trazem para nós ver. Aí eles vêm abraçando, vêm conversando. Eu sei, eu tenho uma foto tua na minha casa, né? Porque a mãe tirava foto com a gente. Então, esse retorno, assim, é grandioso pra gente saber assim, eu fiz alguma coisa, eu fiz um grãozinho, porque o que a gente faz na realidade é um grãozinho de arroz, porque é uma equipe inteira, né? Tu não trabalha 24 horas por dia com aquelas crianças. E aí depois eles vêm dizer, eu tenho uma foto contigo lá na minha casa. Que amor! Né? Ela vinha, quando eu tava na chefia, ela vinha, sentava no meu colo, me dá um papel aí que eu quero escrever. Sentava no meu colo, ficava na minha mesa escrevendo, né, o que ela queria, deixava desenho, coisa e tal.
Então isso me deixou assim, por isso a neonatologia, por esse retorno, né? Eu acho que eu me encantei quando tu te encanta com uma área, aí de vez em quando as pessoas dizem assim, tem que pegar uma veia de um adulto bem difícil. Eu não sei. Como tu não sabe se tu pega no pequenininho? É diferente. Eu sei pegar no pequenininho, eu não sei pegar veia em adulto. Capaz de me dar um canhão ali, eu não conseguir pegar, né? Mas dos pequenos... dos recém-nascidos eu fazia. Do Luca tu conseguiu, né? E tem algum caso, assim, que foi muito absurdo, assim, não de ser difícil, assim, né? Como a gente falou, de ser muito de ser muito pequenininho, enfim. Mas alguma coisa que te marcou muito, assim, de ser muito triste? E a gente tem muita tristeza, né? Dentro do hospital como um todo. Tá? Não vou falar da área da neonatologia, porque é onde eu trabalhei na maior parte da minha vida. Mas é a perda, né? É aquilo que tu faz, e aquela criança começa a piorar, e aquele pai e aquela mãe ali do lado, e tentando, sabe, enfermeira me ajuda, enfermeira, ele vai sobreviver, né? Ele vai ficar bem, né? E tu não conseguir dizer ele vai ficar bem. Não tem como dizer ele vai ficar bem, né? Mas também tu não pode dizer que ele vai morrer, porque tu não sabe, né? Então, essa perda é muito grande. É muito grande, é um sofrimento. Parece assim que a gente está junto com eles sofrendo, a gente sofre junto com os pais, né? Claro que numa proporção diferente, mas a gente sofre junto, com certeza. Assim como um adulto, né? Quando um adulto é jovem, tá numa UTI, a equipe acaba sofrendo porque tu faz de tudo para salvar aquela vida. Tu não faz, tu não deixa, tu não faz nada. Esse aqui não tem mais o que fazer, isso não existe, né? A gente faz tudo. Até o fim, né? Até o fim. Então a perda é dolorosa. Tu enfrentou uma pandemia mundial dentro de um dos maiores hospitais de Porto Alegre, né? Como que foi? Caótico. Eu posso... não. Triste. Foi triste. Na minha área, especificamente, foi muito triste, né? Para mim, profissional, para a pandemia, e eu já ouvi vários colegas entrevistados aqui dizendo que tiveram que ficar em casa, que não puderam sair. Para mim, a pandemia, não houve mudança no meu trabalho, porque eu saía todos os dias para trabalhar, eu não fiquei dentro de casa, né? Então, eu saía todos os dias para trabalhar. E as coisas eram muito difíceis no início. Então, todos os dias era assim. Chegava no hospital, agora tem que todo mundo usar máscara. Chegava no meio da meio-dia, não pode mais, não precisa usar máscara porque é só quem não... para atender o paciente nós temos que fazer assim, assado. Não, mas agora não precisa tudo isso. Até as coisas se organizarem, né? As pessoas muito estressadas, porque quem trabalha na área da saúde sabia que tu podia levar para dentro da tua casa alguma coisa. Colegas com crianças pequenas, né? Que não se sentiam bem em estar dentro de uma neonatologia, a gente sabe, mas que também sabiam que precisavam estar ali porque tinham pessoas, né? E na realidade, qual era por que eu disse que o sofrimento foi, eu acho que foi mais com os pacientes, porque tu via mulheres gestantes chegando, iam direto para a UTI e tinha que se tirar essa criança. Então a gente montava todo um esquema para ir todos paramentados com uma incubadora de transporte até a CTI, quando dava para fazer, quando podia trazer a mãe para o bloco, trazia, mas às vezes não dava, o estado dela, para tentar salvar ela, né? A criança e a mãe. A criança e a mãe, para tentar salvar a mãe, né? Então aí era com a idade gestacional que ela chegasse, né? Então, alguns sobreviveram. Nossa, eu nunca tinha pensado nisso. E aí tinha o outro lado, porque daí aquela criança entrava, ficava no isolamento, né? Porque a gente coletava os exames dela cada 24, depois 48 horas até ser liberado, que não tinha nada, nenhuma positivou, sempre foi tudo negativo, mas a família não podia entrar. Né? Então, isso também pensa, a criança ficava sozinha, a família ficava desesperada porque tinha uma mãe numa CTI, né? Um bebê dentro de uma neonatologia, que é uma UTI também, uma UTI menorzinha, né? Mas uma UTI. Então, isso era assim, e muitas crianças que saíram de lá com um pai e uma avó, deles diziam assim, não sei o que eu vou fazer agora. Porque a mãe não resistia. Porque a mãe não resistiu. A mãe morreu. Que loucura. Ai, que loucura. Né? Então, isso foi uma das coisas assim
pegou muito a gente, sabe? Porque a gente que estava dentro do hospital, a gente conseguia ver essa dor quando alguns ainda diziam: ah, não, isso aí vai passar, isso não é nada. Não é nada não, tá matando pessoas. É muito, né? E poucos bebês faleceram ou chegou a acontecer? Eu acho que a gente acabou perdendo algumas, assim, pela prematuridade, não pelo Covid, entendeu? O bebê não nascia com Covid, o Covid não passou pela barreira placentária, né? A criança não recebia o Covid da mãe, entendeu? Então a criança nascia, ficava separada da mãe, claro, né? Mas a gente perdeu algumas mães. Que loucura, né? Que louco, né? Então e a primeira criança que a gente teve, agora o que a gente faz? Vai nascer, vamos fazer o quê? A mãe se recuperou, e quando ela chegou dentro da UTI para ver o nenê dela, uns 3 meses depois, 2 meses depois, bastante tempo depois, levaram ela numa cadeira de rodas e ela não conseguia levantar a mão para botar no bebê na incubadora. Então a gente tinha que pegar o braço dela e botar dentro da incubadora. Todo né? um planejamento de uma gestação. De uma gestação, exatamente. De um parto. Ser assim, né? Então, mas graças a Deus, essa mãe se recuperou. Ela começou indo na cadeira de rodas, dela teve alta. Ela era no município do interior. Alguns municípios se empenharam bastante com as fisioterapias, que era o que melhorava. Ela saiu de lá com o neném no colo. Que legal. Entendeu? Depois ela começou indo de andador, depois ela ia de muleta, e depois ela não precisou nada. Ela levou o bebê para casa no colo. Isso que foi... legal. é uma emoção assim, bom, esse... foi com a mãe pra casa, foi bem. Sim. Que legal. Né? Então, são coisas que tem a parte boa também, claro que tem a tristeza, né? E a gente sempre rezando, e como é que tá a fulana? Ligava pra UTI, como é que tá a fulana? Né? A mãe do bebezinho tal. Teve casos assim, que o pai já tinha morrido de Covid, e aí a mãe interna gestante com Covid. Nossa, gente. Né? É uma situação assim, olha, não tem como descrever, porque... algumas pessoas dizem que tu trabalha na saúde, tu não te envolve com os pacientes. A gente tenta não se envolver com a história particular de cada um, porque cada um tem a sua história. Mas a gente tem sentimento, a gente não é uma máquina, né? Sim. Então, muitas das vezes, a gente fica com aquilo, fica angustiado, porque tu não queria aquilo, né? Tu queria que fosse diferente. Então, crianças saindo com as avós, porque não tem mais mãe nem pai, crianças Ai, saindo gente, com... pensa. Né? Não, né? É uma coisa assim... E aí a família não tá preparada para aquilo. Né? É tudo muito novo. É tudo muito novo. E aí como é que vai ser? Sim. Deixa eu fazer outra pergunta. Agora que tu falou, me veio uma outra coisa. Essas crianças prematuras, às vezes, existe caso de abandono ou não? Existe caso de abandono, sim. Dos pais deixarem as crianças e irem. No hospital? Os prematuros é mais raro, tá? Existe casos de mães que não querem os bebês, né? Que em vez de fazerem um aborto, elas têm o bebê e depois não levam o bebê para casa. E né? fica no hospital. Não, eles ficam no hospital, mas quando a mãe é decidida, vamos supor, eu vou ter o filho, mas eu não quero. Aí eu sou acompanhada pelo serviço social, pelo serviço de psicologia. Tu faz audiência com o juiz, dizendo que tu quer doar. Ele dá um prazo de 15, 20 dias, eu não me lembro muito bem, mas mais ou menos uns 15 dias, para te voltar lá e dizer se realmente tu não quer, porque tem aquele momento, né, que tu pode voltar atrás. E se a mãe realmente disser, não quero, não vou ficar, tem alguém da família que vai ficar? Não tem. Aí esse bebê vai para adoção, e às vezes já sai do hospital direto com a família. A adoção sai direto para a família. E outras, às vezes, que o conselho tutelar e o juiz precisa tirar das mães, que é com relação aos usuários de drogas, moradores de rua, né? Que não tem uma estrutura familiar, que não tem uma... E aí o juiz tira, né? Leva para uma casa de passagem, até ver se essa família se estrutura, né? Se essa mãe consegue se estruturar, consegue ter um lugar, consegue sustentar essa criança. Mas prematuro eu acho meio difícil, eu não lembro de nenhum assim que tenha ficado, né? Mas até porque eles nascem prematurinho assim e as mães ficam muito próximo, né? Corujando, pai, né? corujando, né?
As vós que às vezes querem entrar, tudo, né? A gente quer dar uma visitinha, coisa e tal. A gente já estava abrindo, né? Para algumas avós, eu não sei como é que tá hoje, mas a gente já estava abrindo para outras pessoas, né? Da família que às vezes precisavam visitar. Quando estava muito doente, deixava o irmãozinho entrar. Né? Porque o irmão viu na barriga, né? A gente sempre trabalhou com uma equipe multiprofissional, isso é maravilhoso, né? Sim. Então, tem a psicóloga, tem a assistente social, e aí a psicóloga chegava para nós, a gente chegava e dizia, a psicóloga vinha para nós, essa criança aqui a gente vai ter que deixar entrar o irmão, porque o irmão sabia que a mãe tinha um bebê na barriga, né? A mãe volta para casa sem O o bebê. bebê. Cadê o bebê? Cadê a barriga? Cadê a barriga, né? E às vezes essa criança acaba não indo para casa. Mas então o irmão precisa ver que ele existe. Sim. Ou até preparar essa casa, porque ele vai voltar, ele vai vir um dia, né? O irmão precisa estar sabendo que ele existe, né? Ele existe, ele tá ali. Então aí as psicólogas, né, conversavam com a gente marcava um horário, revisava a carteirinha de vacinação para saber se essa criança não tem nenhuma doença infecto-contagiosa, porque no momento que ela entra dentro da unidade, ela também circula, ou a respiração da gente é o que mais passa vírus, né? Então isso tudo a gente avaliava, mas dentro da equipe multidisciplinar, assim, que eu acho que é tudo de bom. Sabe que o Luca nasceu no Hospital de Clínicas, né, que é o hospital que ela trabalhava, né, ela chegou a atender o Luca. E essa questão da equipe multidisciplinar, eu lembro que eu fui atendida por uma equipe multidisciplinar quando eu entrei no hospital. Então veio psicóloga perguntando como eu estava me sentindo, né, em saber que eu teria um filho prematuro que poderia ficar na neonatal. Veio nutricionista conversar comigo para conhecer meus hábitos alimentares, para ver que tipo de alimentação eu estava acostumada a receber, para que a alimentação que eu recebesse não fosse diferente da que era meu hábito, para que eu não recebesse nada que eu não comesse. Então, realmente, todos os dias, assim, uma equipe multidisciplinar passa. E o Luca, como foi prematuro, ele foi acompanhado até os 2 anos lá no hospital pela pediatra. Que atendeu ele na sala de parto. Que atendeu ele na sala de parto. E ela é mãe agora, né? Pouco tempo. E cada vez que eu ia levar o Luca, ela avisava a Dê pra Dê dar uma espiadinha no Luca. Eu descia no ambulatório pra ir lá dar uma olhada nele. Tu vê, por 3 anos, era 2 anos, e daí como ele foi alérgico à proteína do leite, eles então ainda deixaram por 1 ano a mais. Então 3 anos de acompanhamento. Tu viu só? O bebê prematuro, eles ficam no ambulatório, são vinculados ao ambulatório, né, de prematuro, e ele fica por um período sendo acompanhado ali, né, mas esse é o bebê prematuro. Né? Sim. O bebê com alguma malformação também, porque acaba ficando com alguma equipe, ou da cirurgia, ou da neuro, ou da gastro, né, mas não são todos que acabam ficando, e às vezes as mães pedem, mas não adianta, porque o ambulatório não tem capacidade para atender todos, né? E existe a regionalização. Então, se tu é do município, tu tem que voltar para aquele município também. Sim. Né? Então, por um período tu fica e depois tu tem que retornar. Tem que retornar. Era tudo que tu queria continuar com a doutora Cecília. Cecília. Com a doutora Cecília. Depois ainda perguntei, doutora, eu tentei levar, porque ela era muito boa, né? E a gente só descobriu cedo a alergia do Luca, porque ele era atendido por uma equipe multidisciplinar no ambulatório. Então, quando ele parou de mamar no peito, e eu não tomo leite, né? Então, ele não tinha nada. Quando ele foi pra fórmula que começou a dar, ela disse, não, tu vem pra cá e eu vou falar com o doutor fulano de tal, que é o alergista daqui, ele já vai atender o Luca. Então, quando a gente chegou lá, o alergista já tinha todo o histórico. Ele disse, não, a gente vai fazer não tem como fazer um exame nele, porque ele é muito pequeno, né? Tinha 6 meses de vida. Mas a gente vai fazer tal coisa e vamos ver como é que vai reagir. E dito e feito, né? Tipo, em 3 dias ele não tinha mais nada. Nossa. Mas uma equipe multidisciplinar atendendo, né? Essa é a diferença. Os hospitais têm investido nisso, isso é bem importante. Principalmente o hospital escola, né? Porque o hospital de clínicas, assim como Conceição, assim como a Santa Casa, eles são hospitais escola. Então, os profissionais estão mais à disposição, né? Então, a doutora Cecília era residente quando esteve lá, Sim. né?
Então ela ficou os 3 anos dela como residente atendendo o Luca, né? Então essa equipe é realmente formidável. Bom, tu é casada há 31 anos com o Luciano, é mãe do Marcelo, que tem 26, também foi para a área da saúde, ele é fisioterapeuta. E como foi para a família inteira a questão da pandemia, contigo trabalhando na linha de frente? Como foi pros... Eu e o Marcelo trabalhando na linha de frente, que é o meu filho, porque ele fazia estágio e precisavam muito de fisioterapeuta. Então, sim. o estágio deles não parou. As aulas teóricas pararam, o estágio não parou. A PUC, inclusive, ofereceu um estágio para ele remunerado, para ele ficar dentro da PUC, dentro do hospital da PUC, trabalhando no período da pandemia. Né? Então, para mim e para ele, era sair de manhã todos os dias e ir para a linha de frente. Né? Como é que foi? Eu fiquei muito preocupada com os meus pais, que moram aqui. Então, nos 2 primeiros meses, a gente não veio para cá. Né? O meu pai muito rebelde, achando que isso era bobagem, que isso é bobagem, que isso é bobagem, né? Querendo sair pra rua, e a minha irmã tentando segurar, não sai. Né? Então a minha preocupação era muito com eles, porque são idosos, né? E qualquer coisa que idoso pega... E eles também eram também. os mais teimosos na pandemia. Todos. Então, o meu marido, sim, teve mais... ficou pior, porque daí ele tinha que ficar dentro de casa, né? Mas ele entendeu super bem, assim, ele me apoiava, sempre me apoiou muito, e sempre me apoiou no sentido de que eu tinha que trabalhar, ele sabia que eu tinha que trabalhar e que não tinha o que fazer, né? Assim como meu telefone tocava de noite, eu tinha que atender. Assim como meu telefone tocava no final de semana, várias vezes a gente estava em churrasco e eu saía porque eu tinha que, né? Era eu que tinha que resolver algumas coisas da minha área. Então, foi pesado nesse sentido. Né, da gente sair pra rua, da gente estar todo dia na linha de frente, de chegar em casa, de tirar calçado, de tirar toda a roupa, de trocar tudo, né, pra tentar evitar ao máximo levar as coisas pra dentro de casa, né, mas a minha preocupação eram meus pais. 2 meses depois, a gente veio pra cá, eu e o Marcelo não acho que nem veio, vim eu e o Luciano, e eu sempre de máscara, né? Porque eu não podia passar nada pra eles. E pai, tu tem que usar máscara. E trazia máscara, não quero. Isso aqui é ruim, isso aqui não precisa, isso aqui é bobagem, porque não sei o que, sabe? Mas ele saía de máscara, ele não podia sair de máscara. Se ele saísse sem máscara, a sorte assim, até que os estabelecimentos, né? Que era o caso dele, que era o mercado, que tem que ir no mercado. Exigia. Né? Então ele tinha que botar dentro do bolso e levar, ou ele tinha que comprar lá na frente uma. Então ele já levava, botava dentro do bolso e levava, né? Pai, tu não pode deixar essas coisas dentro do bolso, tem que chegar em casa, botar pra lavar, isso tem que ser lavável, não pode, né? Não vou nem comentar, porque... Então a minha preocupação era com eles, né? A gente também não pôde tirar férias naquele ano, a direção pediu que as lideranças, no caso eu estava como na liderança naquele momento, não saíssem de férias, se pudessem protelar, então a gente protelou as férias, né? Porque não tinha como sair, né? A gente tinha que estar lá, a gente tinha que apoiar o grupo, a gente tinha que estar junto, a gente tinha que prover as coisas que estavam faltando, as pessoas, porque a equipe adoeceu, as equipes adoeceram. Tu chegou a pegar a Covid? Não. Eu não peguei Covid e eu tive muita sorte também, porque eu participei quando começou em 2020, começaram as vacinas, o hospital abriu uma linha para quem quisesse se inscrever para fazer parte da pesquisa. Clínicas, por ser hospital escola, tem muita pesquisa, né? E aí eu participei e eu casualmente tomei a vacina. Eu podia ter tomado o placebo, né? Então eu já estava desde 2020, em outubro de 2020 eu tomei a primeira dose. Que legal. Né? Então eu já estava... Imune. O meu filho pegou, eu e meu marido nunca pegamos, meus pais nunca pegaram também, graças a Deus. Né? Mas eu não peguei. E em algum momento tu teve que sair da tua área para ajudar em alguma outra, ou tu trabalhou o tempo todo na mesma? Eu especificamente não, porque no papel de liderança tu não tinha só a tua equipe, tu não tinha só tu tem toda a tua equipe, tu tem os pacientes, tu tem a família,
Tu tem os médicos que vão sempre estar precisando também, por ser um hospital escola, tem muitos residentes, precisam. Então, eu não saí para outra área, né? Eu tive colegas que sim, que trabalharam na emergência pediátrica, né? E na UTI pediátrica. Foi os 2 lugares que a gente procurava, assim, não distanciar muito as pessoas da sua área. Botar lá na UTI adulto, não tem como, né? Mas alguns colegas conseguiram trabalhar em hora extra, né? Ou às vezes cedido, porque quando uma unidade está meio tranquila, a gente organizava para ceder uma pessoa para outro lugar. Mas eu não precisei sair, né? Eu fiquei sempre na minha área, na neonatologia, né? Bom, no final de 2021, então, tu percebeu que era hora de parar. Como que tu percebeu? Eu já estava aposentada desde 2018, né? E aí eu continuei trabalhando, eu estava em condições de trabalhar, continuei trabalhando. Mas a pandemia desgastou muito a gente trabalhou muito, né? Isso que eu estava dizendo assim, a gente não é para se envolver com a família, mas tu te envolve. Então isso ficou muito pesado, eu fiquei muito cansada, muito cansada. Meu filho estava se formando, né? Era uma prestação a menos para pagar. E aí eu achei que eu tinha que parar. Eu comecei a organizar as coisas. Eu já estava me preparando para sair há muito tempo, né? Porque tu tem que organizar isso, tu não pode sair. E aí eu comecei a organizar para sair em final de 21. Eu disse, não, até o final de 21 eu tenho que sair, eu preciso descansar, eu preciso... E não é uma questão de descansar numas férias, né? Era sair totalmente do foco. E aí eu decidi que então eu ia parar, né? E me programei para isso. Me organizei para isso. E parou. E parei. Aí em outubro de 2021 eu assinei a minha demissão. 1º de outubro. E veio morar em Arroio do Sal. E aí eu vim morar em Arroio do Sal. Vim morar. Na realidade, eu não nasci aqui, né? Mas eu vivi sempre aqui, porque meus avós eram daqui. Então, a gente vinha muito visitar nossos avós. A gente passava os verões aqui sempre, todos os anos. As minhas primas moram aqui, né? Então, que uma delas é a mãe da Aline. E então, eu sempre vim muito pra cá, né? E daí meus pais muito idosos, a minha mãe tem 81 anos, o meu pai vai fazer 89, tem 88 agora. E a minha irmã trabalha ainda, não tinha como, né, se dispor a ficar mais tempo com eles, e aí foi essa a minha opção, né? Então vamos para o Arroio do Sal. Um pouco de medo, mas vamos para o Arroio do Sal. Quando tu decidiu parar, quais foram os principais medos? Porque tu sempre foi uma pessoa muito ativa e vocês morando na capital sempre tiveram uma vida na capital, né? Uma vida ativa de ir no teatro, de ir no cinema, de ir a shows, né? Vocês realmente viviam a vida da capital. Então, foram muitas mudanças juntas. Quais foram os principais medos que surgiram? O meu maior medo era o que eu vou fazer. Né? O que eu vou fazer? Eu vou levantar de manhã e eu não tenho que tomar banho correndo, tomar café, pegar o carro, procurar estacionamento, estacionar, descer e ligeiro lá, bater meu ponto porque faltava 10, tinha que bater até 10 para 7. O que eu ia fazer de manhã? Então, meu medo era assim, eu vou ficar fazendo o quê? Eu vou levantar de manhã e vou fazer o quê? Então, eu comecei a pensar, eu tenho que fazer alguma coisa. Meu medo era esse, o que eu ia fazer? E eu tinha algumas conhecidos, né, e até em viagens, assim, a gente gosta muito de viajar, eu tinha conversado com pessoas que entraram em uma depressão seríssima por causa da aposentadoria, né? E eu disse, não, isso não pode me acontecer, então eu tenho que... Vou fazer o quê? Comprei uma máquina de costura. Porque a minha opção era a seguinte, se for para trabalhar, eu continuo trabalhando de onde eu tô. Eu tinha um excelente emprego num dos hospitais referência, eu era concursada, né? Eu tinha um excelente salário, eu não precisava. Se eu precisasse continuar trabalhando, eu continuava trabalhando onde eu estava. Então, isso eu botei na minha cabeça, não é para trabalhar.
Se for pra trabalhar, eu fico aqui, porque aqui eu tenho toda a condição. Sim. Né? Toda Então, estrutura, eu tenho né? toda a estrutura e não tem por que tu sair de um lugar onde tu já está adaptada, né? Eu trabalhei 16 anos em clínicas, então, né? Não tinha por que sair. Se é pra continuar trabalhando, eu fico lá. Aí eu comprei uma máquina de costura e eu comecei a fazer uns cursos de costura online. Porque ainda era pandemia Arrozal, também, né? Hã? Ainda era pandemia, 2021. Não, no final de 2021 já não Já tinha era mais mais? fase. 22 Ah, foi tá. o primeiro verão pós. Já tava bem menor, assim, no final de 2021. O início ainda foi um pouco complicado, né? Porque na realidade as vacinas chegaram em 2021. Sim. Foi em março de 2021 que começaram a vacinar as pessoas, né? Então, no final, as coisas já estavam um pouco mais tranquilas, assim, em termos de pandemia. E a gente passou a conhecer o vírus, né? A gente passou a saber lidar com ele, né? Saber lidar com ele, porque no início, o que desgastou muito foi isso, a gente não sabia como fazer, né? Então, a gente se paramentava, a gente lavava a mão, a gente usava a luva, a gente trocava a luva, a gente botava um avental plástico, depois um outro avental por cima, e touca, e máscara, e protetor facial, e tudo a gente tinha que usar, e daqui a pouco a gente não precisava usar mais nada, porque agora chegou um outro estudo que não é assim, e daí volta pra... E assim era, sabe? Então, isso foi muito estressante, foi muito desgastante, porque na posição de liderança, tu tem um grupo, né? E eu tinha um grupo que eu tinha que orientar, eu tinha que estar junto com esse grupo. Então, cada dia era uma informação diferente. E o grupo começa a te questionar, mas como assim? Né? Aí tinha os adeptos ao uso de máscara. Aí tinha os adeptos a não uso de máscara. Então, tu tinha que convencer uns que não precisava usar no momento que não era liberado para usar e convencer outros que precisavam usar no momento que pediam para usar. Né? Então, isso foi bastante desgastante, assim, no início. Lá em 2021, a gente já sabia como lidar. As mulheres chegavam e não morriam mais do jeito que morriam em 2020. Sim. Entende? Elas chegavam com Covid, já se iniciava o tratamento, já foi diferente a partir de 2021. Né? Então, isso foi bom. Isso foi mais calmo. Sim. Bom, daí tu decidiu vir morar na Rua de Sal pra ficar Comprou uma máquina de costura. mais perto dos pais, comprou uma máquina de costura, convenceu a minha mãe a comprar uma. É verdade, né? Que ela comprou antes de mim, mas tudo bem. Ah, é verdade! Tu convenceu ela a usar a máscara, a máquina. Eu convenci ela a tirar de dentro da caixa e começar a costurar. É isso aí, é verdade, é verdade. E como tá sendo, então, essa experiência de morar na praia? De morar na praia. A Rua de Sal não seria a minha primeira opção. Por quê? Porque eu gosto de calor. Eu gostaria de morar no Nordeste. Eu já tenho lugar que eu vou, se um dia eu puder. Onde é que eu vou morar? O que eu vou fazer? Eu tenho tudo já planejado. Mas, enquanto eu tiver meus pais, eu tenho que ficar aqui, né? Por quê? Porque eles precisam de alguém para dar uma olhada. Mesmo que eles estejam bem no seguinte sentido, assim, eles moram na casa deles, eles convivem os dois juntos, eles fazem a comida deles, eles têm uma vida independente, eles conseguem se coordenar ainda, né? Mas a gente sabe que precisa ficar doente, tem que pegar o carro, tem que levar para um lugar, tem que acompanhar exames, acompanhar nisso e naquilo, então... tá sendo, no início assim foi meio, né? Mas eu vim no verão, né? Eu fiz me aposentar em outubro, eu vou pra praia em dezembro, porque daí eu gosto muito de praia, daí eu vou pra beira da praia, né? E quando chega março, aí as coisas vão estar mais calmas. E realmente, em março as coisas estavam mais calmas. Março de 2022, porque daí eu já tava com a minha casa aqui, e aí eu comecei a fazer umas costuras criativas, e eu comecei a fazer umas roupinhas, e aí eu comecei a fazer um monte de coisa. Hoje eu não tenho tempo pra nada. Guria, a minha mãe fala a mesma coisa. Me aposentei com medo de não ter nada pra fazer e hoje eu não tenho mais tempo. Não tenho tempo. Hoje ela até é síndica de prédio, Então eu continuo dizendo, trabalhar. Arrumam coisa pra fazer. Se precisar trabalhar de novo, se eu precisar, eu tô aposentada, mas o meu corém continua ativo, então eu sou enfermeira ainda. Né? Eu posso continuar trabalhando.
Mas a gente se organizou para isso, né? Eu e meu marido, quando a gente veio para cá, a gente organizou de ter uma renda, de como sobreviver, né? Porque tu precisa pensar nisso um tempo. Não é só, vou me aposentar, tá? Eu vou viver de quê? Do salário do INSS, né? Como que eu vou viver com o salário do INSS? Geralmente é muito mais baixo do que É as pessoas estão acostumadas, né? Menos da metade do que tu ganhava como trabalhador. Mesmo tu sendo concursada? Sim, porque o concurso do Hospital de Clínicas, do Hospital Conceição, é no regime CLT, tá? Nós não éramos estatutários. Entendi. E sim, nós éramos CLT. Então, a vantagem que a gente tinha, que tem as pessoas até hoje, em fazer o concurso, é mais a estabilidade, né? A estabilidade, o plano de carreira, o plano de saúde, o plano de previdência. Então, essas coisas são vantagens que a gente tem nesse serviço público em que eu trabalhava. Sim. Né? Mas a gente não era estatutário. Igual o Então, é banco, CLT. né? É, Os concursados. concursados, mas com regime CLT. Então, tu tem fundo de garantia, que o estatutário não tem, né? Mas também quando tu te aposenta é pelo INSS. Tá? Então, tu tem que pensar, e a gente se organizou para isso. Né? A gente gosta bastante de passear, de viajar, nós temos o espaço disso também. Né? Porque a gente gosta. Então, é uma das coisas que eu acho que eu me adaptei ao Arroio de Sal, a segurança de estar aqui, né? Que é uma das coisas que tu não tem em Porto Alegre de jeito nenhum. Eu faço ginástica, eu faço pilates, eu faço costura, eu ando beach tênis, bicicleta. Por isso que eu não tenho tempo. É uma atleta! Eu não sou atleta. Não, mas bota a gente no chinelo, Paulo. Tu tem noção disso? Ginástica eu sempre fiz, mas assim, em Porto Alegre, qual era a dificuldade maior que eu tinha? Pego o carro, procuro um lugar para estacionar. Aí eu Pilates eu fazia perto de uma escola, então os horários que eu tinha para fazer o Pilates, eu chegava lá e não tinha lugar para estacionar, porque os pais estavam todos pegando as crianças na escola. Aí eu me irritava, ligava o professor e dizia, não tem lugar para estacionar, tô indo embora. Né? Até porque eu fazia isso no meu intervalo do almoço, 1h30, 2 horas. Eu tinha que ir e voltar, fazer o Pilates, né? Ginástica fazia perto da minha casa. Depois comecei a fazer com personal no meu condomínio, porque lá tinha uma academia, ele fazia lá. Então, hoje eu consigo fazer e eu tenho certeza que eu faço tudo o que eu faço porque eu tô aposentada, porque eu posso fazer, né? Então, não acho que a gente tem que fazer exercício físico, tem, sempre, né? Mas eu faço bastante hoje porque eu sou aposentada, porque eu tenho tempo. Enquanto eu trabalhava, eu não teria essa condição de fazer o que eu faço. Eu sei. Eu já passei por isso. Há um ano atrás, eu acho que eu tentei voltar a treinar, eu treinava com ela. Ao acaso do horário que eu começar a treinar era dela. Daí 15 dias eu fui bem mocinha, depois não consegui mais ir, depois tive algumas tentativas. Eu entendo totalmente as pessoas que não conseguem, né? Porque eu passei por isso, de tentar ir e não conseguir, de tentar fazer e não conseguir. E hoje eu consigo sair da academia, às vezes de noite, de tardezinha, e vir a pé para casa. Eu vou a pé ou de bicicleta. Eu volto a pé ou de bicicleta. Então, para mim sabe, essa é a vantagem. É uma qualidade de vida, é uma qualidade né? de vida. Né? Essa é a vantagem de eu estar no Arroio de Sal hoje e me sentir bem aqui, né? Então, por mais que eu não possa aproveitar a praia o ano inteiro, mas eu gosto de ir pra beira da praia, eu gosto de me torrar no sol. Eu gosto muito do mar, mas eu gosto de me torrar no sol. Então, No inverno até o ar da praia é bom, né? Eu acho. Eu gosto. Eu e esse vento danado! Hoje mais, né? E segundo meu pai, que é do tempo antigo, né? É o vento de finados. Agora não vai parar até novembro. Tá? Ai, senhor. Tomara que ele esteja errado. A gente sofreu agora, né? Então, mas eu acho que essa segurança que se tem aqui é bom. É muito bom. Né? Hoje, quando tu olha pra trás, tá?
Tu acha que acertou na decisão de parar? Aí eu acho que sim. Claro que eu vou dizer pra vocês, eu sinto falta de vez em quando, sinto, né? Sinto falta principalmente das pessoas, daquele agito, do estar junto, do tomar um café, do conversar, né? Perguntar como é que tá, de fazer fofoca, essas coisas assim. Às vezes eu sinto falta. E eu também tenho um grupo de colegas que a gente continua se encontrando. A semana passada eu fui a Porto Alegre, saímos para jantar, né? Fofocamos bastante, conversamos bastante. Elas já vieram aqui também. Às vezes tem um aniversário lá, eu vou até lá para ir para o aniversário. Então, mas eu acho que eu fiz certo, né? Porque eu acredito que a gente tem que ter um tempo para tudo na vida. O tempo de trabalho é bom? Mas ele é o tempo de trabalho, né? Eu tenho que dar espaço para as pessoas jovens e não ficar segurando um lugar ali até ficar caquética ali, porque... Não, deixa as pessoas jovens trabalhar, né? Deixa as pessoas jovens que estão precisando tomar essa iniciativa agora. E eu preciso viver, eu não quero parar. Eu vi pessoas parando e morrendo 6 meses depois. Eu vi pessoas que continuavam trabalhando aposentadas, que tiveram um AVC e caíram dentro da sala. Uma que teve um câncer que não sabia, que morreu, né? Então essas coisas assim começam a bater em ti, começam a pensar assim, tá, e eu vou ficar aqui até quando? Até os 70? Não, né? Eu quero um pouco de qualidade de vida. Então, eu acertei. Eu continuo achando que eu acertei. E o que tu mais gosta dessa tua nova vida? Eu acho que é a tranquilidade, né? Tranquilidade e a segurança. Porque, como eu disse, em outros lugares, em outras cidades maiores, tu não tem o que a gente tem aqui. Então, eu acho que isso eu tenho que dizer. Arroio do Sal proporciona pra gente uma segurança, né? Uma tranquilidade, um ventinho, mas um sol bonito também. Uma temperatura um pouquinho maior do que Porto Alegre, né? Sempre há uns 2 graus a mais aqui, né? Então não chega... Quando lá tá 7 graus, aqui tá 9, 10, então... Né? E no verão é mais fresquinho também, né? Essa segurança... para mim é primordial, assim, eu não abriria a mão dela hoje. E o que tu diria para essas mulheres tão ativas como tu era, que também pensam em se aposentar, mas também têm receio? O que eu diria? Se planeje, né? Se planeje e pense, eu disse isso para minha cunhada esses dias, pensa o que tu vai fazer na hora que tu levantar na segunda-feira de manhã. Tu vai fazer o quê? Porque ela me disse assim, me aposentar, eu vou começar a viajar. E? Não, mas eu vou viajar. E? Tu tem que viajar e fazer alguma coisa, porque tu não vai passar 365 dias do ano viajando. Tu vai viajar um período, né? Então, começa pensando assim, o que eu vou fazer de manhã quando eu levantar? Eu vou limpar a casa. Tá, e depois que tu limpa a casa, vou lavar roupa. Depois que tu lavar roupa, isso aí tu fez até as 10 horas da manhã. Depois, o que tu vai fazer? Então, acho que quem pensa em se aposentar tem que pensar o que eu vou fazer, né? E tentar, eu sempre digo, tentar sair enquanto tu tem vida para viver, né? Enquanto tu pode viver. Mas eu não tenho condições de sair viajando, eu não gosto de viajar. Mas tu não tem que viajar se tu não gostar. Mas o que tu quer fazer? Eu quero sentar e ler mais livro. Sente, leia livro, né? Porque eu quero, sei lá, fazer tricô, fazer crochê, fazer bordado. Me dou bem fazendo alguma coisa. Então, né, pense nisso. Pensa no que tu vai fazer na segunda-feira de manhã. E esse era o meu medo, né? O que eu vou fazer quando eu acordar e não ter que sair correndo. Mas graças a Deus eu consegui sobreviver a essa fase. E tudo passa por um plano, né? Tu vê que a Cacá teve num ao vivo aqui há um tempo atrás, era empreendedorismo e liberdade financeira. Eu assisti. Isso. E ela disse, tenham um plano, pra tudo na vida tenham um plano, né? E realmente tenham um plano pra tudo, até pra se aposentar. Sim, pra se aposentar e saber como é que vai ser a tua vida depois de aposentado, né? Tu não pode simplesmente dizer, agora eu não vou fazer mais nada.
Não existe isso, né? Porque tu tem que comer, porque tu tem que te vestir, porque tu tem que tomar banho, porque tu tem que fazer alguma coisa. Então, eu digo, as pessoas têm que ter um plano, têm que se organizar, né? Pensar com quanto tu vai viver. Hoje tu pode simular no site do INSS, se tu quiser te aposentar, com quanto tu vai te aposentar, né? Para te saber isso aqui vai dar para mim sobreviver. Por quanto tempo eu posso sobreviver com isso, né? Então, essas coisas a gente tem que botar bem na ponta do lápis, que é o meu marido que faz isso, que não sou eu. Ele que é o organizador das finanças. Mas botar na ponta do lápis tudo que tu vai gastar, né? E eu vou dizer como aposentada, tu não compra mais roupa, tu não compra mais calçado. Metade das coisas eu já dei e agora tem mais um monte que eu disse, meu Deus, já passei mais uma estação sem usar isso ou aquilo, eu tenho que dar essas coisas. Porque tu não usa, tu anda de bermuda no verão, tu anda de abrigo no inverno, uma leg, e deu, e era uma camiseta, o resto tu não vai usar. Então, tu não vai ser dispendioso para ti, vai ser um gasto a menos. Por isso que eu disse, tem que ter planejamento, sim. Tu vai anotar quanto que eu gasto de roupa atualmente. Gasto tanto por semestre, porque tu não compra roupa todo dia, então por semestre eu gasto tanto. Eu vou ter que gastar isso? Bolsa, gente, eu tenho uma coleção de bolsa, metade eu já dei, metade eu tô dando, e eu não sei mais o que eu faço com aquela quantidade de bolsa, porque eu adorava trocar de bolsa, toda segunda-feira eu trocava de bolsa. Tu não usa mais bolsa aqui. Mas eu acho que isso também tem muito de capital e litoral, assim, né? Porque aqui a gente anda mais de chinelo. Exatamente, e lá não, né? Lá não, né? Então, quando eu posso botar um vestido, botar um salto, eu acho o máximo. Vou usar aquela roupa que tá guardada. Mas isso tudo, tu vai começar a ponderar. Então, eu vou ganhar menos, mas eu também vou gastar algumas coisas menos, né? Então, eu não abro mão de ir pro cabeleireiro, eu não abro mão de fazer minha unha, eu não abro mão de fazer algumas coisas, eu não abro mão pra mim, né? Então, isso tudo também é planejamento, né? O que eu vou abrir mão e o que eu não vou abrir mão. Tu sabe que eu fazia minha unha em casa. Sempre fazia em casa. Daí uma vez eu fiz uma manicure. E daí eu vi que eu levava 3 horas pra fazer a minha unha, enquanto ela fazia em 40 minutos. E daí eu comecei a calcular o quanto eu deixava de ganhar, né, por eu fazer a minha unha. E daí, nos meus cálculos, era mais barato eu pagar alguém pra fazer minha unha. Claro que sim. Porque eu não estava produzindo no momento em que eu estava fazendo a minha própria unha. E eu levava muito tempo, eu era muito lenta pra fazer. Decidi fazer minha unha fora. Desde então. E é uma coisa assim que às vezes a pessoa... Tu tá aposentada, tu continua fazendo unha? Já ouvi isso. Toda semana? Sim. Toda semana. pra tem mim. um horário fixo. Não Eu é pros preciso outros. ser bom pra mim. Precisa ser bom pra mim. Sim. Né? Então, eu não faço unha pra mostrar pra ninguém. Eu faço unha porque eu gosto. Então, essas coisas também estavam no planejamento financeiro. O quanto eu vou gastar. E eu gasto bem menos aqui do que lá. É verdade! Aqui o custo é bem menor. Né? Se tu for parar e pensar hoje, assim, quais foram as melhores decisões que tu tomou na tua vida? Difícil, né? Difícil. Uma das decisões foi ser enfermeira. Que eu sempre amei muito o que eu fiz. Sempre. Né? Ter um filho. Um só. Mas eu só tenho um. Mas também foi uma excelente decisão. Me aposentar. Né? Eu fiz muitas decisões de cursos, de eventos, de especializações para estar sempre no mercado, né? Porque tu não pode fazer uma faculdade e esquecer da vida. Então isso sempre chegou foi... a fazer um curso fora do país, né? Sim. Eu fiquei 2 meses fora, no Canadá. Então, essas são as coisas assim que eu acho que eu fiz de importante. E a última agora foi me aposentar. Me aposentar do trabalho, não da vida. A vida eu continuo vivendo, né? E o que tu diria pra Denise de 3 anos atrás? Faça tudo de novo. E te aposenta. Faça tudo de novo. Por quê? Porque eu penso que na vida a gente faz algumas coisas, a gente comete erros. Claro que a gente comete erros e é assim que a gente cresce, senão, né? Mas mesmo nos erros que foram cometidos, né?
Eu acho que foi para crescimento, eu acho que foi para o bem, né? Então eu faria tudo de novo. A única coisa que eu acho que eu faria diferente seria dar mais atenção pro meu filho. Porque a gente trabalha tanto que tu acaba deixando algumas coisas passar, né? E eu acho que eu deixei. Eu sinto isso também. Eu sei que as pediatras dele, a psicóloga, a terapeuta, sempre dizem, Denise, tu fez tudo que eu podia fazer. Eu sei que eu fiz tudo que eu podia fazer, mas eu podia fazer mais, né? Mas eu acho que as mães sempre vão pensar isso, né? Mas se eu tivesse um filho hoje, seria diferente. Mas claro, eu tenho 60, né? E eu vou ter. Mas eu ia falar isso agora. Quando tu tiver o teu neto ou a tua neta vai ser diferente. Eu vejo pela mãe comigo. Né? A mãe era braba, né? Super rígida, né? Na educação e tudo mais. E hoje, com os guris, ela é completamente diferente. Ela diz, eu me arrependo da forma como eu te criei, eu me arrependo de ter batido em ti. Né? E esses dias ela disse, eu sei que hoje vocês criam as crianças diferentes, vocês estão certos. Exatamente. Né? Então eu acho que é isso que tu disse que tu faria diferente, é o que tu vai fazer diferente se eu tiver um neto. Se tu tiver um neto. Uma neta. Ou uns netos. Ou uns netos, né? Mas eu só tenho um filho, tá? E de hoje, assim, com tudo que tu já viveu, com toda a experiência que tu tem, né? Do que tu não abre mão? Eu não abro mão, hoje, da tranquilidade e da segurança. Isso é uma coisa que eu tenho ido para Porto Alegre, fiquei a semana passada lá. Isso é uma coisa que não dá para abrir mão, sabe? Tu ter que sair do carro trancado. Tu ter que parar, estacionar e ficar olhando para tudo quanto é lado para ver se não vem ninguém para te assaltar. Tu vai pegar o carro, tu tem que olhar para saber se não tem ninguém te cuidando. Então, hoje não dá para abrir mão de segurança, né? E aqui a gente ainda tem um pouco mais de segurança. Às vezes as pessoas dizem, mas aqui também tá ficando ruim. Não. Nem perto. Nem perto. Né? Então, hoje eu não abro mão da minha segurança. Eu não abro mão de estar em casa todas as vezes que eu posso, né? Ler meu livro, costurar. Eu não abro mão das minhas viagens, dos meus passeios, porque eu gosto muito, né? Eu, por mim, comprava um motorhome e ia pra estrada, mas meu marido disse que não vai. Meu sonho, tá? Meu marido disse que não vai. Tu sabe por que ele disse que não vai? Por quê? Porque ele disse que ele não vai continuar limpando casa. Não, sem nem pensar. Vamos sair, vamos pro hotel, que tem comida, não preciso fazer café e eu não preciso te ajudar a limpar a casa. Então, Qual é o teu signo? Sagitário. Ela também é? Sim! Eu acho que no outro programa a gente falou esses dias. Que dia tu faz aniversário? 23 de novembro. Ah, tá. Eu sou dia 5 de dezembro. 5 de dezembro, meu pai é 2 de dezembro. O Juan, meu namorado, é 22 de novembro. E eu e a mãe dela, nós somos primas e somos muito amigas. Desde sempre. Nós somos, eu acho que mais amigas entre nós do que com as nossas irmãs, né? Eu adoro a minha irmã, né? Gosto muito dela, me dou bem com ela. Mas a gente tem uma sintonia, eu e a Yara, que é diferente, né? Então, e ela é escorpião 2 dias antes de mim. Ela nasceu 2 dias antes e 1 ano. Que fique registrado. Que tu é mais nova. Que fique registrado que ela tem 2 dias e 1 ano. Nós temos 2 dias de diferença. Ela é escorpião e eu sou sagitário, né? E a gente se dá muito bem. Não sei como, mas a gente se dá muito bem. Eu disse pra ela, tu tem um pouco de sagitário e eu tenho um pouco de escorpião. Então a gente se dá muito bem, né? E eu acho que é isso. E olha que legal, né? Eu e a minha prima também, né? Eu e a Mari, a gente tem uma relação muito próxima. A gente se considera irmã, né? Até esses dias... no meu aniversário ela postou. Esses dias ela postou alguma coisa. Ela postou quando eu fui pra casa dela, uns dias atrás, uns 15 dias antes de ela viajar, né? Fazer um programa de meninas. Era eu e ela e as minhas afilhadas, que são as filhas dela. E dela ela postou, minha irmã, não sei o que, agora no meu aniversário de novo. A gente tem uma relação de irmã. E que legal saber que a gente vai atravessar a vida com essas amizades e não tem idade, né? Que a gente vai chegar numa certa idade e a gente vai ter aquela pessoa do lado com quem a gente pode contar. Ontem eu passei a tarde inteira costurando com ela, eu e ela. Ela me falou. A gente
faz isso também. Eu acho ótimo, porque a minha mãe, ela é acomodada, assim, ela é no canto dela, né? Ela não é muito assim. E daí a D tira ela da zona de conforto dela. Vamos né? sair? Ó, Vamos isso tomar aí. um chá? Vamos tomar Vamos café. na Solange? Vamos lá embaixo, vamos fazer alguma coisa? Vamos comprar qualquer coisinha? Vamos sair? Vamos sair. Ela sai, daí ela tira a minha mãe dessa zona de conforto dela, que a mãe sempre foi mais caseira mesmo, né? E eu sou rueira. E é o equilíbrio, e é a única que consegue tirar ela daí. Se eu ligo, eu não vou, já me xinga. Mas Agora nós vamos começar a andar de bicicleta, tá? Então, eles ganharam uma bicicleta uns anos atrás num sorteio e eu peguei a bicicleta, só que eu nunca usei a bicicleta, eu vou deixar bem claro, tá? Eu não vou mentir. não tenho orgulho disso, mas a gente tem que encarar a realidade, né? Ela me disse esses dias, tu tá usando? Mãe, nunca usei. Tu te importa de eu pegar? Claro que não, pega. Eu vou começar a andar de bicicleta com a Deta. Eu disse, mãe, vai e pega. Daí esses dias ela ainda falou, daí eu disse, pega o carro, porque não cabe no meu carro, né? Pega o carro, vai e busca essa bicicleta de uma vez. Tá lá até me ocupando espaço. Daí vamos ver a série. Vamos ver se eu consigo. Daí eu tô com toda a minha fé tá em ti nesse momento. Ai, gente, o papo foi muito agradável. Nós já estouramos o nosso tempo, já estamos indo para as considerações finais, gurias. Tu, Paulinha! Muito obrigada pelo bate-papo, hoje é meu último, né? Um adeus. Um até logo! Até logo, A gente tem a talvez parte eu volte. 2 ainda pra gravar, né? É verdade. Pra fazer. É verdade. E muito obrigada, adorei o nosso papo. Tudo. Bom, eu quero agradecer imensamente a Aline. Eu achei que... Eu perguntei pra ela, mas o que eu vou falar? Vai participar, mas o que eu vou falar? Não sei, não tenho nada pra falar. Né? E a gente começa a falar e tem. Então eu quero agradecer imensamente a Aline a esse momento da nossa conversa, que eu acho que foi super legal, né? Isso é momentos de crescimento que a gente tem, né? Eu sempre procuro, eu sempre olho as coisas positivas, eu sempre procuro achar coisas positivas, e esse encontro é muito positivo. Tanto é que eu acompanho os teus podcasts. Eu faço aula de beach tênis das 6 às 7 nas quintas-feiras, então quando eu fico lá, eu fico com o telefone ligado. E quando eu venho na rua, venho eu com o telefone ligado. assistindo, né? Então, agradecer mesmo, acho que foi bem legal. E bastante sucesso, porque eu acho que este é um momento que as mulheres precisam se empoderar muito, né? E é assim que a gente começa. Ai, que bom. Fico bem feliz. A ideia realmente era que a gente criasse uma corrente, que a gente fosse ouvindo umas das histórias das outras, porque todo mundo tem uma história pra contar. E todo mundo aprende com o outro. Com isso todo é muito mundo. importante. Estou esquematizando algumas coisas pra gente tentar unir mais essa mulherada. Vamos ver se a gente consegue. Agora, passando esses períodos, né? Agora acabou de acontecer as eleições, então agora é um período de calma, começa a vir um período de calmaria. Vamos ver se agora a gente consegue impulsionar esses novos projetos para que a gente realmente consiga se dar mais as mãos, ficar mais próximas, que a gente consiga se apoiar mais. Eu adoro isso, né? E que não tem rivalidade. Então. Não, né, gente? Deu de rivalidade. Foi-se o tempo. Eu quero agradecer imensamente aos meus apoiadores. Sem eles, a gente não estaria aqui todas as quintas-feiras. Então, muito obrigada. Sal da Terra, Pub 36, Ana Help Store, Dona da Praia, Inventar Comunicação e Hoffman Odontologia e Saúde. E se você quiser ser nosso apoiador também, nos chama no Instagram, que a gente passa todas as informações por lá. Aliás, se você ainda não nos segue no nosso Instagram, @elaspodem e como podem, vai lá, já nos segue, que lá nós postamos tudo, nós contamos tudo que rola por aqui, antes do podcast e depois do podcast também. Nós ficamos por aqui, muito obrigada pela companhia de vocês e até a próxima quinta. Tchau!